irmãos, queridas irmãs, esta celebração, esta memória que hoje a Igreja nos propõe da apresentação de Nossa Senhora no templo, em primeiro lugar, não há de se confundir com aquilo que nós celebramos no dia 2 de fevereiro, que é a apresentação de Jesus no templo. Ali, essa sim, uma passagem que encontra-se na Sagrada Escritura, lembramos daquele dia em que José e Maria levaram o menino Jesus, ainda bebê, para que, cumprindo o que determinava a lei de Moisés, fosse apresentado e resgatado simbolicamente, ou seja, oferecia-se um sacrifício para resgatar os primogênitos, em lembrança daquilo que Deus fizera quando salvou os judeus da escravidão no Egito, em que enviou o anjo exterminador, ceifando a vida de todos os primogênitos do Egito. Então, um sinal de reconhecimento e agradecimento a Deus, a lei de Moisés determinava que sempre que nascesse o primeiro filho de um casal, era preciso levá-lo ao templo e oferecer um sacrifício como que estivessem comprando de volta aquele filho que pertencia a Deus. Isso é o que nós celebramos no dia 2 de fevereiro. Hoje, ao contrário, dia 21 de novembro, nós celebramos, comemoramos a memória da apresentação de Nossa Senhora no templo. E a primeira coisa que nós devemos aqui dizer é o seguinte: essa celebração, esta memória, não está baseada em algo que nós encontramos na Sagrada Escritura. De fato, nos Evangelhos, nós não vamos achar nenhuma referência ao nascimento de Maria e nem sequer da sua infância. Não há nenhum tipo de informação a esse respeito. O que nós temos como fonte da tradição é um evangelho apócrifo, que é o chamado Proto-Evangelho de São Tiago. Tem esse nome, Proto-Evangelho, porque fala tanto da infância de Maria como da infância de Jesus. E é atribuído ao apóstolo São Tiago. Embora seja apócrifo, ou seja, não é um evangelho que se reconhece como inspirado por Deus e, portanto, não é palavra de Deus, esse evangelho apócrifo, como aliás outros escritos apócrifos, ainda que não sejam revelação, não necessariamente são livros heréticos, ou seja, não são contrários à doutrina que a Igreja sempre pregou. E às vezes podem servir, como é o caso do Proto-Evangelho de São Tiago, como uma fonte das tradições históricas das comunidades cristãs primitivas. Pois muito bem, uma dessas tradições da comunidade cristã primitiva era que Nossa Senhora, que era filha de São Joaquim e Santana, aliás, os nomes que nós temos dos avós de Jesus, dos pais de Nossa Senhora, vêm justamente desse evangelho apócrifo. E, segundo a tradição, Santana, mãe de Nossa Senhora, que já era de idade avançada, não podia ter filhos, por uma intervenção de Deus, ou seja, por um milagre, ficou grávida. E reconhecendo que aquela criança que ela trouxe ao mundo, Maria, era obra de Deus, sabendo que ali existia uma presença do Senhor no meio deles, decidiu ela e Joaquim deixarem aquela menina marcada por Deus no templo de Jerusalém, para que quando chegasse a idade em que as meninas se casavam, que então aparecesse um homem para que ela se casasse, que assim o decidissem os sacerdotes do templo de Jerusalém. E aí o Proto-Evangelho vai contar como apareceu São José, que houve um milagre, que São José, segundo esse relato, já era um homem
de uma certa idade, era viúvo com outros filhos, que isso também explicaria, né, os irmãos de Jesus que falam o Evangelho, ainda que há outras tradições diversas, mas que não vem ao caso agora. O fato é que aí, através de um milagre, viu-se que José era o escolhido por Deus. Enfim, muitos historiadores, e aqui é preciso dizer, né, questionam a veracidade histórica, porque não há registros para além desse evangelho apócrifo de que houvesse a tradição de acolher meninas no templo de Jerusalém. E ainda que o fato de que não tenham outras fontes históricas não seja necessariamente uma prova de que fosse mentira o que diz o evangelho apócrifo, até porque de 2000 anos atrás nós temos pouquíssimas fontes, né? Porque trabalhamos no âmbito da arqueologia, não é que houvesse bibliotecas, não é que houvesse Google ou coisas do gênero. Então, evidentemente, o acesso que nós temos aos acontecimentos é muito limitado. Aliás, muitas vezes, o que nós sabemos é o que diz a Bíblia, diga-se de passagem. Mas, por outro lado, e aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, a ideia fundamental dessa celebração de hoje, por isso a igreja, mesmo que não se tenha certeza se é exatamente o que aconteceu com Maria na infância, tal como conta o Evangelho Apócrifo, porém a igreja manteve essa celebração pela ideia fundamental de que essa festa nos fala, que é o fato de que Maria, desde a sua infância, estava consagrada a Deus. E isso é uma verdade que os cristãos sempre professaram, que não é outra coisa senão a consequência dela ser aquela que foi concebida sem o pecado original, justamente porque fora a escolhida para ser a mãe do Salvador. E essa ideia, queridos irmãos, queridas irmãs, que Nossa Senhora foi consagrada a Deus desde a sua infância, nos inspira também, isso deve ser, por um lado, aquilo que hoje nós devemos refletir um pouquinho, a chamada que eu e você temos de nos consagrarmos a Deus a cada dia, de nos oferecermos a Ele completamente. Em certo sentido, né, nada vai sintetizar, resumir mais essa ideia da consagração de Nossa Senhora completamente a Deus do que aquilo que nós escutamos no Evangelho, que foi o que poderia ter parecido, né, uma certa, né, tomada de distância de Jesus quando disseram que a sua mãe e os seus irmãos o estavam procurando e que Jesus disse: quem é a minha mãe e meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus? E nós sabemos que isso foi o maior elogio que Jesus poderia ter dado à sua mãe, porque ela foi a que sempre cumpriu com a vontade de Deus, desde a sua infância. Alguém que sempre quis fazer nada senão o que Deus queria que ela fizesse. Por outro lado, no Salmo responsorial, que hoje não escutamos um salmo, mas um trecho do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, que é esse canto que Maria elevou quando foi visitar a sua prima Santa Isabel. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Ou seja, ela que sabia que era pequena, mas que sempre se ofereceu a Deus. E continuava dizendo: o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. E o nome de Deus, santo, Maria queria fazer com que brilhasse sempre mais na sua vida. Por outro lado, e assim concluímos essa homilia, a primeira leitura do profeta Zacarias, que na sua origem fazia referência à salvação que Deus ofereceria a Jerusalém, a igreja também aplicou a figura de Nossa Senhora, quando o texto falava dessa promessa de Deus que dizia: rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti. E Maria, mais do que qualquer outro ser humano, foi aquela que mais intimamente experimentou essa promessa, porque Deus realmente habitou no meio dela, fez do seu ventre a sua morada, fez dela a
pela qual ele veio a este mundo com a encarnação. Mas eu e você, queridos irmãos, voltemos ao Evangelho, na medida em que busquemos viver a palavra de Deus, na medida em que estejamos dispostos a cumprir com aquilo que Deus quer para mim e para você, nos fazemos irmãos, nos fazemos irmãs, nos fazemos mãe e pai de Jesus. E assim como Nossa Senhora, nos consagramos completamente a Deus. E assim como Nossa Senhora, experimentamos essa presença de Deus. E com Nossa Senhora podemos dizer também: a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.